Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Casa da Boa Sorte. Sou o Babá Elessiriel Godelez Arcel, sacerdote do templo, e estou aqui hoje para poder bater um papo com vocês a respeito de vários assuntos que envolvem o culto de Orunmila, Ifá. Muitas pessoas durante o mês de janeiro, principalmente, enviaram várias perguntas via WhatsApp, via inbox do Facebook, via direct no nosso Instagram, o @casa_da_boa_sorte. E eu faria um vídeo apenas sobre Osseifá e Itadugum. Mas eu vou fazer diferente. Hoje eu vou abordar com vocês sobre essa questão também e sobre uma outra questão que alguns seguidores solicitaram. Antes disso, eu sou uma pessoa que fiz uma escolha na vida de me expor na internet para falar da religião tradicional Urubá. Desde lá de 2004, muitos dos meus seguidores souberam que eu tive uma perda, uma pessoa da minha família muito especial, uma senhora de idade que completou 84 anos e que nos deixou no dia do seu aniversário, coincidentemente, na semana logo após eu fazer um vídeo falando sobre isso. E eu falo coincidentemente sem acreditar, porque eu acredito que coincidências não existem. Então eu dedico a esse vídeo a essa minha tia, que era muito especial, tão especial que não só eu, mas vários outros sobrinhos a chamavam de avó. E eu agradeço aqui o carinho que cada seguidor teve comigo, e eu estou fazendo esse vídeo hoje justamente porque eu tenho certeza que é o que ela gostaria, que eu seguisse em frente. Então eu agradeço o respeito e o carinho de todos vocês, e esse vídeo é em homenagem a ela e que ela possa, junto com a Mãe Terra, ser testemunha disso, tá bom? Pessoal, vamos lá. Primeira questão sobre o culto de Ifá, que muitas pessoas questionam. Babá, quando a pessoa passa pelo Itefá, ela é um Babalaú ou uma Yanifá? Não, não é um Babalaú nem uma Yanifá. A pessoa que passa pelo Itefá, ou seja homem ou mulher, será a Ifá, no sentido de ser uma pessoa que conhece o segredo da iniciação, porque quando a pessoa é submetida ao processo iniciático, ela, no processo iniciático, descobre o segredo daquele culto. Isso não só no culto de Ifá. Todo culto que tem iniciação na religião tradicional Urubá, quando a pessoa passa pelo ritual iniciático, a ela é revelado o segredo ou os segredos daquele culto. O Babalaú ou Yanifá, em terra Yorubá, é aquela pessoa que, além de ter sido iniciada, passou por um longo período de treinamento. Além disso, é aquela pessoa que, além de ter sido treinada, foi avaliada numa cerimônia chamada de Quaté, aonde ela prova para o seu mestre e para a comunidade de Babalaú e Yanifá que ela pertence, que ela tem conhecimento suficiente para começar a praticar o sacerdócio dentro do culto de Ifá. E isso também se estende ao culto de outros orixás na terra Urubá. Todo sacerdote de orixá, ele obrigatoriamente, além da iniciação, precisa passar por um período de treinamento, que é um período longo, porque nesse período de treinamento a pessoa deve presenciar uma série de rituais, além de ter uma boa memória para memorizar uma série de orações, versos e várias outras questões que envolvem a liturgia do culto. Então, respondendo isso, quando a pessoa passa pelo Itefá, ela é um iniciado, e como a palavra diz, é um início. Todo início você está começando, você não começa a faculdade de medicina formado médico, Para você se formar médico, você precisa concluir a faculdade.
E a mesma coisa no que se diz respeito ao culto de Ifá em relação ao processo iniciático. Dito isso, o que uma pessoa que passou pela iniciação, mas não pelo treinamento, pode fazer? Nada além do que cuidar da sua própria espiritualidade com o respaldo do seu sacerdote ou sacerdotisa e, além disso, cuidar do seu assentamento da forma como lhe é orientado durante o processo iniciático. Uma pessoa que passou pela iniciação, mas que não passou por um treinamento, ela não pode, de forma alguma, atender ou realizar rituais para outras pessoas, porque ela não tem o preparo, a energia vital e o conhecimento de fato para poder desenvolver uma prática tradicional no que se diz respeito ao atendimento oracular e à realização de rituais. A pessoa ela pode pegar o Ikin-Fá ou um Opelé e consultar para ela mesma se ela não tem treinamento de forma alguma, porque ela não vai saber como apurar se aquele Odu está em Ire ou o Sobu, que é o que nós chamamos de negativo, ou seja, se está positivo ou negativo, qual positivo, qual negativo, se a pessoa, para poder atrair aquela bênção, neutralizar aquela negatividade, precisa apenas fazer o ebó e alimentar os orixás relacionados ao verso ou aos versos daquele Odu, ou se além disso ela precisa alimentar uma energia específica, como também toda a procedência desses rituais. Então, uma pessoa pegar o seu Ikin-Fá ou Opelé e não ter passado por um treinamento e consultar para si mesma, sem ter um conhecimento profundo, ela vai estar fazendo uma grande bobagem, mesmo que para ela mesma será uma grande bobagem e trará consequências negativas. A pessoa, quando passa pelo Itefá, ela precisa ter o Oluô, e é o Oluô dela que sempre que houver a necessidade vai consultar o Ifá para ela, seja através do Ikin-Fá dela, seja através do Opelé Ifá, não importa. Existem momentos em que você precisa consultar apenas o Ikin da pessoa, não pode o Opelé, quando a pessoa é iniciada no Ifá. Agora, em outras circunstâncias, não tem problema algum realizar a consulta ao Opelé, tá ok? Dito isso, vem a parte do Ossé e do Itadogun. O que é Ossé? Ossé é a palavra em Yorubá que quer dizer semana. Nós temos em Yorubá os dias, que é chamado de Ojó. Nós temos a semana, que é chamada Ossé. E nós temos o mês, que se chama Uxu. Nós temos também o ano, que se chama Odum. Então, por um exemplo, por que os orixás eles possuem um Ossé? E o porquê que nós chamamos de Ossé? Dentro do calendário tradicional, nós temos nos dias iorubás apenas 4 dias na semana usada para o ritual religioso. Esses dias existem divindades, grupos de divindades que são adoradas. Então nós temos o Ossé Obatalá, que é no dia que se adora o Obatalá e alguns outros orixás. Nós temos Ossé Ifá, que é o dia que se cultua Orunmilá e alguns outros orixás. Nós temos Ossé Ogum, que é o dia que se cultua Ogum e alguns outros orixás, e depois Ossé de Akutá, que é o dia que se cultua Xangô e alguns outros orixás. Por que é chamado Ossé e não Ojó? Pode também ser chamado Ojó, mas os iorubás eles têm o costume de se referir como Ossé, porque vem da palavra Aum Ojó Ossé, os dias da semana. Além disso, o Ossé também entra aí com o significado de adoração. Estarei tirando esse dia para adorar essa divindade na semana, ou seja, no Ossé. Então é uma forma de linguagem que os iorubás utilizam. Ossé não é limpeza de assentamento e nem festa. Ossé é o cuidado da pessoa para com o seu assentamento, seja do orixá que ela for iniciada. Como eu estou aqui falando do Ifá, do seu assentamento de Ifá. Esse cuidado deve ser feito sob a orientação do Oluô, da pessoa que iniciou aquela pessoa no Ifá, e não da cabeça da própria pessoa, sem o respaldo do sacerdote da mesma, para que a pessoa não venha correr o risco de fazer um cuidado errado, equivocado. Esse dia se repete a cada 5 dias. Por quê? Por um exemplo, um Ossé Ifá cai num dia. Os iorubás costumam contar aquele dia. Então,
tem o Ossé Ifá tal dia, depois vem o Ossé Ogum, Ossé de Akutá, Ossé Obatalá e aí o quinto dia Ossé Ifá. Por isso eles dizem a cada 5 dias é dia de adoração de um determinado orixá, porque eles contam já com o dia de hoje, dentro da forma como os iorubás contam e compreendem o tempo. E é nesse dia que eles podem fazer a adoração. A pessoa que tem assentamento em casa, ela é obrigada a cuidar desse assentamento. Todo o ossé daquele orixá não tem essa obrigatoriedade. Ela pode organizar isso no seu tempo, dentro das suas atividades do seu cotidiano, da melhor forma possível, sem que isso lhe prejudique. O que não é bom? A pessoa ter um assentamento em casa e esse assentamento ficar mais de 1, 2 meses sem ser manipulado. E o que é o Itadogum? Itadogum é uma cerimônia que ocorre a cada 17 dias, aonde principalmente os Babalaú e as Yanifá, que praticam o sacerdócio, vão consultar Ifá para si e para a comunidade que eles lideram, no sentido de liderar, com a finalidade de terem uma prévia, ou seja, uma orientação do Ifá para aquele próximo ciclo. Além disso, eles farão sacrifícios para que negatividades sejam neutralizadas e positividades sejam atraídas, tanto para eles como para a comunidade. Existem versos de Ifá que ensinam o Babalaú o seguinte: Babalaú, não se esqueça do Itadogum. É um compromisso do Babalaú realizar Itadogum. Por quê? Porque a cerimônia de Itadogum, ela possibilita ao Babalaú ter uma compreensão melhor do que está por vir, para que assim ele possa tanto cuidar da sua própria espiritualidade, como daqueles que dependem dele, de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. Lembrando que o ritual que o Babalaú faz a cada 17 dias não isenta ele do cuidado individual através do Ossé, como tampouco isenta a comunidade de sempre que tiver a necessidade recorrer à consulta oracular, porque a finalidade é se preparar para um novo ciclo e não tratar um problema de fato. Por isso, um Babalaú que fez Itadogum ontem, se daqui a 3 dias ele acorda com um problema pessoal, ele deve sim recorrer a um colega ou ao seu mestre para que uma consulta seja feita voltada para aquela situação. A finalidade do Itadogum não é uma consulta com a finalidade de soluções problemáticas, e sim de enxergar possíveis negatividades ou positividades que estão vindo para que o indivíduo, o sacerdote ali, possa dessa forma se preparar melhor para aquele novo ciclo. Muitas pessoas confundem a questão do Itadogum, acreditando que isso isenta tanto o sacerdote como a comunidade de outros cuidados, e não é assim que funciona. Outra questão importante, o Odum, que é a cerimônia anual, que traduzindo para o português seria o que os brasileiros chamam de obrigação de ano. Toda pessoa iniciada no orixá, na religião tradicional urubá, no culto de Ifá, deve anualmente celebrar essa iniciação. É um ritual complexo, não é um ritual de apenas um dia, é um ritual que pode ocorrer em 3 ou até em 17 dias, dependendo do caso e até orientação oracular. E é fundamental para que a pessoa possa se preparar melhor para aquele novo ano que ela está celebrando a iniciação dela, como também manter ativa a energia daquele orixá que ela foi iniciada. É muito ruim a pessoa que passou por um processo iniciático e não faz Odum. Existem famílias na terra urubá que fazem esse ritual de forma coletiva e outras que fazem de forma individual. O importante é fazer de forma completa, ou seja, mesmo de forma coletiva, cada orixá, cada assentamento vai ter a sua própria oferenda e a pessoa vai ter a sua própria consulta no 3º dia desse ritual. Não é uma consulta coletiva, é importante também compreender isso, tá? Uma vez que eu falei sobre essas questões, para finalizar o nosso vídeo, eu vou tirar uma dúvida de alguns seguidores nossos sobre a questão do Ide Ifá, que chama pulseira de Ifá. Muitas pessoas pronunciam errado, chamando de Idé. Idé não é pulseira. Idé é como é chamado o bronze em Yorubá. E as pulseiras de Oxum, como são de bronze, são chamadas de Idé. Mas pulseiras de orixá, como Ide Ifá, o Tutuopon,
é chamado de Ide, que é a palavra Yorubá, que literalmente quer dizer pulseira. Bom, me questionaram quem pode ou quem não pode usar Ide Ifá. Apenas as pessoas iniciadas no Ifá podem receber Ide Ifá. Pessoas que passaram pelo Ixefá podem ou não podem usar o Ide Ifá. Isso depende de uma série de fatores. E pessoas que fazem consulta ao Ifá podem ter a orientação de um determinado Odu de terem que usar a pulseira do Ifá, mesmo sem serem iniciadas e sem terem passado pelo Ixefá, por um pequeno período para se protegerem espiritualmente de algumas energias. Basicamente isso, mas o padrão, principalmente as pessoas iniciadas no Ifá, é que podem. Uma pessoa ir numa loja, comprar uma pulseira do Ifá ou um colar, colocar no seu braço e no seu pescoço, sem ter a orientação oracular e sem ter sido submetido ao processo iniciático, está desrespeitando bastante a energia do Orixá Orumilá e isso traz consequências negativas. Além disso, é importante dizer o seguinte: muitos questionam qual é o punho correto de se usar o Ide Ifá. Isso depende. Tradicionalmente, o punho esquerdo, em menção ao fato de que para nós, o Orumilá, em vida, ele era canhoto. Porém, existem determinados do Ifá que podem orientar a pessoa a usar no punho direito. Existe o do Ifá que orienta a pessoa a usar nos dois punhos. E também existe a questão do costume de determinada família. Então, na terra Yorubá, você tem famílias que usam no punho esquerdo, famílias que usam no direito e famílias que podem usar nos dois. Não existe uma regra para isso, para se dizer que é certo ou errado. Além disso, a cor. A cor do Ifá na terra Yorubá é verde e marrom. Mas você tem algumas regiões que usam o azul escuro e o branco, outras regiões que usam o verde e o amarelo na própria terra Yorubá. E aí isso se dá por uma série de questões que não me vem ao caso falar aqui no vídeo. Por exemplo, existe uma Ide Orumilá chamada Ide Orumilá do Lauó, que eles usam a cor verde e marrom e também o verde e o amarelo. No Benin, o pessoal que é devoto do Fá, eles usam normalmente o verde e o amarelo, que inclusive é a cor que o pessoal do Ifá afro-cubano utiliza em Cuba e aqui no Brasil as pessoas que passaram por essa iniciação. O que é importante? A pessoa deve usar o Ide Ifá na cor que a sua família e que a sua tradição ensina. Mas na terra Yorubá o padrão é o verde e o marrom, porém você tem regiões na própria terra Yorubá que usa, como eu falei, azul escuro e branco e também verde e amarelo, mas o mais comum é o verde e o marrom, tá bom? Queridos, encerro aqui o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Falei de diversos assuntos que envolvem o culto do Orixá Orumilá, o culto de Ifá. Aqueles que assistiram do princípio ao fim, eu faço um pedido: deixem o seu like, compartilhem pelo link original e se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E se já são inscritos, lembrem de ativar as notificações para que cada vez que nós disponibilizarmos vídeos novos aqui, você possa ser informado e acompanhar. E lembrando, nós temos o canal já há muito tempo, então tem vários vídeos publicados. Caso esse seja o primeiro que você está assistindo, por favor, te faço um convite de assistir todos os outros, onde eu falo de vários assuntos relacionados à religião tradicional urubá. Agradeço a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Até os próximos vídeos, nos vemos em breve. Um grande abraço. Iriu. Tchau, tchau.